Olá, pessoal. Sou Paulo Sevilha, presidente da ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia, e estou aqui num bate-papo com nossos amigos, né, o Silas Arandas, nosso diretor técnico, e a Aline Ventura, né? Ambos são organizadores do nosso Congresso Brasileiro de Cosmetologia, que está na sua 36ª edição. Então hoje a gente gostaria aqui de bater um papo com vocês, justamente começando, Silas e Aline, pela temática do congresso desse ano, né? A gente fala de uma cosmética positiva. Quando vocês idealizaram esse tema, o que veio à mente de vocês? Qual era a proposta de vocês com esse tema? Bom, primeiramente, olá a todos, saudações a todos. Obrigado, Paulo, pela apresentação, pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Minha parceira também, boa noite, Aline. Prazer estar aqui também contigo, do teu lado. Paulo, na verdade, quando a gente pensou nessa temática, né, ela surgiu a partir da nossa identificação de que a beleza ela tinha que ser repensada numa nova perspectiva, talvez nunca tinham precedentes, né, numa perspectiva sem precedentes mesmo. Então, quando a gente falava muito desse senso de cosmética, né, desses preceitos associados à beleza, um mundo, né, de códigos e de linguagens vinham na mente no sentido muito mais estereotipado, né? O que é a beleza? É o senso estereotipado do que a população tinha isso, né? Como clareza. E a gente sentia a necessidade de evocar um outro domínio que era buscar um propósito dentro dessa ciência. E legitimar, trazer isso como uma chancela e um credencial, evocando para que a ciência cosmética também tivesse uma bandeira que tivesse repleta de significado, repleta de propósito. Sim. E a ciência positiva, ela traz isso, né? Ela surge com alguns conceitos associados, sim, a um processo de desconstrução, mas seguido de um processo de florescimento. E esse florescimento é que gera novas ideias, gera os novos conceitos, gera novas vertentes, tendências. Então, basicamente foi isso que a gente pensou, né, Li? Exatamente. A gente não pode esquecer que os cosméticos, eles já são utilizados pela humanidade, na verdade, né? Desde tempos muito remotos. Lógico que aí com o passar do tempo, com as novas tecnologias, com o avanço da ciência, das pesquisas, a gente vem tendo uma relação com os cosméticos cada vez mais sofisticada, digamos assim, né? Mas eu sempre gosto de falar que os cosméticos, eles têm o lado embelezamento, o lado exterior ou estereotipado, né, como o Silas trouxe, mas ele também exerce um papel muito importante na autoestima, né, no bem-estar, no dia a dia, na questão do autocuidado, né, de como que a gente se prepara para lidar aí com os diversos desafios do dia a dia em todos os campos, né, que somos seres únicos, mas exercemos aí diferentes papéis. Então, os cosméticos, eles têm aí essa função, digamos assim, essa é a beleza, né? Por trás da beleza exterior é o quanto que o cosmético consegue agregar para o nosso lado interior também. Excelente, Aline. Vou pegar um gancho aqui nesse seu comentário, porque, obviamente, bom, primeiro que a temática eu adorei, eu acho que repensar, né, a ciência da beleza de uma forma desconstruída, eu acho que é importante, né? Porque realmente a gente tem muito estereótipo, né, o que é o belo, né? O belo é aquilo que cada um vê como sendo belo. E é muito individual, né? As pessoas, apesar de ter alguns padrões da sociedade, ainda é uma escolha individual, né? O que vocês veem como impacto, Aline, queria que você abordasse isso, impacto positivo, né, do nosso congresso nessa forma de repensar a ciência cosmética e os seus impactos no conceito do que é belo. Bem, eu acho que a temática desse ano, né, que traz esse olhar da cosmética positiva, né, da gente repensar, da gente trazer toda a ciência, toda a inovação, mas olhando para esse lado positivo, eu acho que o grande impacto é, como você mesmo trouxe, a forma como a gente enxerga o que é belo, né, é uma questão de opinião, é uma questão de ângulo, né, é uma questão, muitas vezes, de referências que a gente tem, mas o como que a gente olha além, né? E aí foi por isso justamente que a gente, quando pensou
no congresso desse ano, quando a gente olhou para todas as temáticas científicas, a gente chamou de os multiversos da ciência cosmética, né? Então, acho que essa foi uma co-construção aí que a gente fez, né, Silas, ao longo das discussões, porque no ano passado a gente tratou esses pilares temáticos, né, chamando de pilares. Isso. E esse ano a gente falou, não, eles se convergem, né, eles se complementam, eles não são, assim, completamente isolados uns dos outros. Então, eu acho que a grande entrega que a gente faz no congresso desse ano é justamente essa mudança, né, de mindset, de que as coisas não estão, assim, tão separadinhas. Certo. E quando a gente olha para essa questão dos multiversos e a gente traz 6 universos distintos e que se complementam entre si, e alguns deles, inclusive, são combinações de temáticas, né? Como, por exemplo, o universo das ciências de perfumaria, bem-estar e neurociências, né? Que a gente vai estar trazendo aí bastante inovação nesse campo. Quando a gente traz o universo da diversidade, né? E aí a gente traz para a discussão justamente essa questão dos estereótipos, né? Da gente saber valorizar e a gente saber admirar e criar produtos para essa diversidade tão grande que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. Perfeito. Eu não queria te interromper, mas são vários universos, né? E vocês acham que essa conversa, porque assim, hoje o mundo está em constante conexão, né? Nada está desconectado mais, né? Haja feito, inclusive, os efeitos climáticos, né? Que uma ação mal pensada ou mal conduzida lá no Japão pode ter um efeito imediato aqui na América Latina. E no mercado consumidor, isso também acontece, né? O que é moda aqui hoje, amanhã pode ser na Europa, de repente pode ser nos Estados Unidos, né? Vocês acham que toda essa conexão, né, e a velocidade e o dinamismo do nosso mercado em lançar produtos vem de encontro a uma aspiração do consumidor por coisas novas e experiências que façam com que eles tenham uma autoestima ou uma vida de maior bem-estar? Acho que sim, né, Paulo? Com certeza. Com certeza. E isso eu acho que traz até uma pitadinha, talvez você até queimou um pouco a largada, no sentido da previsão do que a gente pensa em abordar no 37º Congresso Brasileiro de Cosmetologia. Então, a gente inaugura essa dimensão, entendendo esses universos de uma maneira mais ampla, mas a gente já começa a identificar o potencial dessa intersecção, baseado nesse poder conectivo, e que, sim, é reflexo de um consumidor mais plugado, mais globalizado, e que está atento a tudo e a todos. Isso faz com que a ciência também se repense da sua forma de construção. Então, eu não posso mais pensar na minha bancada, no meu laboratório, mas como é que eu consigo fazer interconexões que possam gerar, de fato, valor? Então, me convida a pensar de uma maneira diferente como cientista. E, no final da cadeia, isso também é desencadeado, né? Então, por quê? Eu olho o consumidor, identifico seus reais needs, identifico que ali esses needs não são silos isolados, mas são silos complexos de um ser humano como um todo, que é constituído do seu elemento biológico, do seu elemento sensorial, do seu elemento do bem-estar emocional. E eu preciso atender isso. Então, essa ciência, ela começa a ser multifacetada para, de fato, ela conseguir alcançar, de fato, objetivos que tangenciam, de fato, essa necessidade do consumidor. Acho que tem um lugar também que é muito interessante, que a ciência cosmética tem um lugar de privilégio. A gente tem um lugar de estar muito próximo com o consumidor, muito próximo com o mercado. Então, né, um congresso que está conectado com uma feira é quase um privilégio único da ciência cosmética. Verdade. Né? Sim. Então, e essa junção faz toda a diferença dentro da constituição de formação e também de mindset de produção científica. Perfeito. Né? Quem está lá no laboratório, de fato, está olhando o que está acontecendo aqui. Eu vou pegar um gancho agora na tua fala, e aí vocês fiquem à vontade, cada um, para dar a sua opinião. Indo para o ponto de vista prático, né? As pessoas que vieram ao Congresso assistir aqui toda essa programação que está belíssima, com gente de primeira, cientistas de ponta, e muita gente jovem, né? Ingressando no nosso mercado.
O que vocês acham que, depois que essas pessoas que estiveram aqui reunidas, com não só a audiência, mas a própria, os apresentadores, né? O que isso vai gerar de impacto, né? Nas decisões que eles vão tomar daqui para frente? Queria que vocês dessem uma olhada do ponto de vista profissional, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de ciência. Sim, a minha sensação, não sei quanto que o Silas compartilha disso, a gente esse ano, né, com essa ação onde a gente trouxe as ligas acadêmicas, né, falando de público jovem, falando de pessoas que estão aterrissando agora no mercado de trabalho e até fazendo um link com a última fala do Silas, dessa questão do privilégio que a gente tem de ter o nosso congresso acontecendo dentro de uma feira cosmética, né? A gente tem uma conexão muito grande entre a indústria de ingredientes, a indústria de embalagens, de produtos acabados, de testes. Então a gente tem toda uma junção aí de temáticas, né? Que quem visita a feira e tem a oportunidade de participar do congresso consegue fazer esse link, digamos assim, né? E aí quando a gente traz o público de universidade, né? Seja o pessoal que está apresentando os trabalhos, né? A gente começou hoje, então, aí a avaliação dos pôsteres, né? Dos trabalhos que foram submetidos. Pessoal das ligas acadêmicas, eu sinto muita aspiração, assim, né? Muito... como é que eu diria? Seria um mix de aspiração, inspiração e transpiração. Também, pode ser. Eu não sei se Porque é trabalho, é muito trabalho, né? Não sei se vocês repararam que enquanto a gente estava tendo as palestras, tiveram algumas pessoas que não eram congressistas e estavam ali, fizeram perguntas, né? Às vezes eu estava ali na porta, fizeram perguntas, quem que estava palestrando, qual que era a temática, se podia ficar ali na porta vendo. Então eu acho que a gente está criando esse lado mais aspiracional de desejo, né? De quem está participando, valorizando toda essa programação científica que a gente trouxe, que está super diversificada. E até mesmo para quem não está participando, opa, ano que vem eu quero estar aí, né? Seja trazendo um trabalho, seja participando como congressista, ou seja participando da própria organização, né, Silas? Que tem algumas pessoas que procuram a gente para fazer parte de alguma forma dessa construção. Quer agregar alguma coisa, Silas? Muito legal, é muito legal ouvir isso também, né? Acho que tem um lugar de impacto, né? Porque assim, lançamos uma temática muito propositiva de nós pensarmos uma ciência que impacta positivamente. Mas, per se, a proposta já agrega esse convite, né? Eu acho que quando a gente pensou também nessa organização, nessa construção, a gente também acreditava no nosso impacto positivo. Essa cadeia de construção, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa porque a gente concebe ali um palco que dá a oportunidade de quem está começando se inspirar e ter lá o seu lugar de aspiração. E quem já está consolidado no mercado pode olhar algumas perspectivas, algumas propostas e identificar inspirações da onde ele não estava esperando, né? Então, a gente teve um cuidado nesse ano de falar, olha, não, a gente tem que ter uma temática que foge do convencional e do esperado, do óbvio. Então, a gente precisa fazer algumas programações em que a pessoa fala, poxa, mas o que está acontecendo aqui? Mas eu estou olhando cosmético, mas de repente eu estou falando sobre o segmento de alimentos, então tem algumas palestras que vêm de categorias subjacentes que trazem um pouquinho de frescor para as pessoas começarem a olhar aquilo que ela não estava acostumada e falar, poxa, talvez exista uma oportunidade. E daí gera o nosso também, né? Um outro resultado do impacto positivo dessa criação, né? De falar, ó, tudo que você acreditou, tá tudo bem, tá bem consolidado, mas ainda existem outras camadas que a gente pode acessar. Outras ou não. Possibilidades. Outras possibilidades. Ou destruímos muitas coisas, porque a ciência muda, e a partir de agora você pode pensar diferente. Então, acho que tem sim esse convite do impacto positivo diante de toda uma cadeia. Quando eu produzo ciência, eu gero ali um desenvolvimento humano associado com uma cadeia, né, de fornecedores que podem ser abastecidos e que vai gerar em produtos acabados que vão alimentar o consumidor para ter uma melhor qualidade de vida. Mas tem, ao longo do processo, um impacto positivo
que é nosso, né? Assim, é muito gostoso a gente viver isso. E a gente vê, nossa, a gente conseguiu concatenar duas pessoas que provavelmente elas não se encontrariam na vida. Exatamente. Eu acho que você trouxe um ponto muito, muito importante. Eu acho que, novamente, a gente volta na questão da interconectividade, né? A gente não pode esquecer que, assim, o ser humano, né, o consumidor, ele está no centro de tudo isso. E ele está exposto a N fatores, né? Ele não tem uma rotina só de skincare, ou de hair care, ou de cuidado cuidado de proteção solar. Ele se alimenta, ele faz exercícios, ele estuda, ele faz uma série de atividades que acabam influenciando os hábitos de consumo e gerando necessidades específicas de acordo com o estilo de vida, né? E isso, eu acho que esses temas complementares ou adjacentes, como você colocou muito bem, eles vêm somar e trazer para o pesquisador uma visão mais ampla do que pode ser abordado como, por exemplo, o conceito de cosmecêuticos, né? Onde você tem assim uma linha tênue entre o que é um cosmético, o que é um ingrediente farmacêutico, o que é a indústria alimentícia, porque você também hoje já tem pílulas de beleza, né? Os nutracêuticos, é bem colocado ali. Então eu acho que assim, realmente desenvolver isso em pessoas que já têm formação de muitos anos no mercado, trazer essas novas possibilidades, é um refresh. E a ciência, ela tá aí para isso, né? Para desafiar o status quo, né? Inteligência artificial, né? Quanta coisa que existe ali que para mim muita coisa foi novidade, mas elas já estão acontecendo. Eu acho que faz as pessoas pensarem em possibilidades, né? Pensar fora da caixa, e como o professor Gil Giardelli colocou, né? Isso. É o aprender, desaprender e reaprender. E o que ele colocou muito bem, que eu achei que a gente está passando por uma fase de humildade, né? A gente está revendo tudo que existe e revendo de uma forma de eu não sei tudo que... Eu só sei que não sei tudo que sei, né? Então eu acho que isso é muito verdade. Nunca foi tão verdade como hoje em dia. E vocês foram muito felizes na escolha dos temas e dos universos, né? Agora voltando novamente para a nossa temática do impacto de negócio, né? Porque obviamente todo mundo que está apostando no congresso, né? Patrocinando o congresso, está numa feira expondo, patrocina a ciência, mas obviamente tudo tem que gerar resultado, tem que gerar negócio, né? Como vocês veem isso do ponto de vista do impacto do Congresso na geração de negócios para quem está patrocinando, para quem está expondo na feira? Como vocês veem essa conexão acontecendo? Bem, eu acho que o Congresso vem a cada ano ganhando força, nesses últimos anos que eu tô participando mais ativamente aí da construção, da organização. A gente percebe, sim, as marcas, né, de diferentes áreas aí, né, seja de ingredientes, de produto final, valorizando cada vez mais essa participação, porque a sua marca fica exposta, né? E fica exposta de uma maneira muito séria, né, de uma maneira muito científica, digamos assim. E a gente vem a cada ano trazendo esses recheios, digamos, né? Porque a gente está falando de cosméticos, a gente está falando de inovação, só que a gente também está falando de inteligência artificial, a gente também está falando de psicologia positiva, de florescimento humano, de como que tudo isso se conecta. Então eu sinto, sim, que as marcas, elas têm cada vez mais interesse em estar aparecendo, né? Junto à ABC e junto ao Congresso. Você acha que a gente poderia resumir isso em propósito? Eu acho que sim, eu acho que é com propósito, né? Não é o marketing pelo marketing. Eu preciso divulgar a minha marca. É o divulgar a sua marca dentro de um ambiente onde a gente sabe que tem profissionais super renomados, né? Que estão aí sempre se atualizando, participando, inclusive, de outros congressos, né? De feiras e eventos internacionais. E a gente sabe que a gente pode valorizar o que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Legal. Acho que me vem na mente também, Paulo, uma questão que é, às vezes a gente não tem dimensão da nossa capacidade de influência. Então, acho que quando a gente pensa naquilo que não é óbvio, a gente gera os insights que fomentam a tendência. Então, muitos, acho que patrocinadores, apoiadores estão ali, sim, acreditando no trabalho, mas buscando essa inspiração para eles terem o fio condutor que vai levar eles lá para o futuro, para eles se anteverem dentro da próxima necessidade do consumidor. Esse é um ponto.
Um outro ponto é o contato direto, né? Ali é uma perspectiva onde a gente tem, né? A gente tem o espaço como um lugar muito valioso de interconexão entre os apresentadores e o público que participa, que é um lugar de visibilidade e prestígio. Então, ali ele também pode levar um pouco dessa contribuição com protagonismo, para ele também estar lá ditando um pouquinho, construindo essa tendência. Porque muitas vezes a tendência não vai surgir do evento. A tendência vai surgir da combinação dos elementos que estavam naquele evento. E aí mora uma fortaleza muito grande, né? Então, e o espaço em si, acho que já é muito propício para a gente começar a discutir sobre parcerias e daí trazendo um pouco o meu histórico, né, profissional agora. Mudando um pouquinho o crachá, não como organizador do evento, mas quem já se abasteceu muito. Eu estabeleci várias parcerias de trabalho mesmo que gerou parcerias de negócio mesmo, né? Negociação mesmo, em que a gente fez co-desenvolvimento de projetos juntos, né? Então, gerou negócio, né? Da mesma forma, acho que muitos pesquisadores ali que assistem têm lá o seu senso sobre a perspectiva de aplicação para projetos que eles estão vivendo agora. Então, nossa, tem aquele fornecedor que começa a falar um pouquinho sobre senescência. Poxa, estou num projeto que fala de anti-envelhecimento, como é que eu posso conectar os dois? Então, isso gera, acho que negócio a curto prazo, longo e médio prazo. Então, a gente tem essa multiplicidade, né? Que a gente vai começar a colher os resultados agora, impactando positivamente imediato. Tá, né? Temos os investidores a médio e os investidores a longo prazo, também, que é bastante interessante, né? Mas eu gosto muito dessa ideia do nosso protagonismo como ditar tendência, porque às vezes a gente subjuga. Tá certo. A gente não entende que a gente tá levando esse lugar de tendência. Excelente. Uma ideia, ela pode acontecer aqui no Congresso, mas ela vai acontecer de fato, né, na prática, com uma conversa que começa aqui e tem uma continuidade depois. Bom, para fechar o nosso papo, Boa. tá? Porque infelizmente a gente tem que cortar, né? O papo tá agradável demais. São dois queridos aqui. Desde já que fica meu agradecimento em nome da ABC e de toda a comunidade cosmética pela dedicação de vocês em organizar esse congresso. A gente sabe que, bom, nosso setor compete por cérebros, né? Nós precisamos de gerações futuras que vão continuar o trabalho de pesquisa, de inovação, de tudo que vem sendo feito até agora. E o nosso mercado é dinâmico, mas nós temos uma concorrência com outros setores, né? Como vocês veem o impacto do nosso congresso, de tudo aquilo que está acontecendo nesses dias aqui, na atração de novos talentos para o crescimento do mercado cosmético brasileiro? Muito bom. Dessa vez eu começo. Li, você me complementa, por gentileza. Bom, acho que a gente está aí dentro de uma jornada bem interessante e bem propícia. Acho que essa que é a palavra. A gente está no tempo propício para falar sobre isso e para ter ações nessa perspectiva. Temos novas gerações, acho que com novo mindset, novo modus operandi, então, que nos faz revisitar também a nossa forma de operação. E isso eu acho que também nos traz uma vantagem competitiva sobre o poder de tração dessa geração, né? Porque da forma como é feito classicamente nos eventos técnicos científicos, a gente sabe que não será uma realidade que vai durar por muito tempo. Quem insistir nisso, provável que está, né, quase que fadado ao fracasso, né? Não vai ser uma concepção longeva. E acho que assim, a gente, ano após ano, a gente está se revisitando para entender como é que a gente torna isso apreciativo para essa futura geração, para que eles possam ver valor naquilo que está sendo construído e, mais do que isso, sejam ativos dentro dessa construção, né? Protagonistas. Protagonistas, porque assim, eles não é uma geração passiva
que vem, senta na cadeira e tá tudo bem. É uma geração que pede para estar lá, construindo junto, né? Então, acho que o nosso espaço que a gente tem aqui é um lugar de muito privilégio, porque a gente tem uma rede muito forte dos novos dos novos profissionais, né? Dos futuros profissionais, na verdade. A gente tem esse contato direto, né? Com uma rede muito potente nas academias e também daquelas pessoas que estão começando na carreira, né? Então a gente tem as diferentes camadas e fases profissionais que estão em conexão junto com a Associação Brasileira e que estão lá disponíveis para a gente acessar. Agora é o momento da gente usar esse capital humano da melhor forma para estar junto conosco dentro dessa construção, né? Acho que algumas instituições ainda não despertaram para essa perspectiva, né? E mais, ainda vai ter várias camadas de dificuldade para acessar, porque não tem canais já construídos de confiança, de credencial, chancela, que a ABC já tem, né? Abertura. Abertura. Exatamente. E quando a gente pensa nesse público mais jovem, né, que está entrando no mercado de trabalho, o que eu sinto? Eu sou formada em Química, fiz o mestrado em Farmácia, e apesar de atuar na indústria, né, há muitos anos, eu também atuo como docente em alguns cursos de especialização e pós-graduação. E o que eu percebo? Os estudantes, né, eu já fui estudante, hoje eu lido com estudantes, eles já têm as suas preferências. Né? Então, já tem aqueles que, quando ingressam na faculdade ou, às vezes, num colégio técnico, já falam, não, eu vou trabalhar com cosmético. E eu acho que o cosmético, ele tem essa questão do encantamento, né? Então, acho que o papel da ABC, né, e de nós, que de alguma forma já estamos aí nessa caminhada e atuamos, talvez, como inspiração, como referência para esse público mais jovem, eu acho que o nosso papel é mantê-los nesse nível de engajamento. Mantê-los com os olhos brilhando, né? Porque a gente percebe. Às vezes tem ali uma sementinha, talvez por admiração de um professor, talvez por admiração de alguma pessoa, né? Da família, colega, enfim, que trabalha. Mas quando ingressa nesse tipo de ambiente, né? Que é tão propício para a criação, é tão propício para a criatividade, para as conexões, eles veem um mundo de possibilidades, Sim. né? Eu não vou desenvolver formulação apenas, né? Eu posso estar pensando em como eu vou comunicar o meu produto, eu posso estar pensando como que eu vou fazer uma pesquisa mais avançada para desenvolver novas moléculas, eu posso estar trabalhando na parte de testes, na parte regulatória, eu posso estar olhando para o mercado exterior. Então, eu acho que essa variedade, né, e esse mundo de possibilidades que a gente consegue estar oferecendo, a gente retém esses profissionais que já têm, né, ou esses estudantes que já têm um carinho e uma afinidade pela temática da cosmetologia. E muitas vezes a gente pode estar também fazendo algumas migrações. Teve algumas aulas já que eu dei que tinham alunos que eram de outros segmentos e estavam buscando uma especialização em cosmetologia por admiração e por acreditar que ali vai conseguir trilhar um bom caminho. Perfeito. Eu acho que muito dessa pluralidade e dessas de um universo multifacetado do mercado cosmético, eu acho que isso tem que ser traduzido realmente para os jovens profissionais, para eles verem que podem atuar em diferentes segmentos, como você mencionou, Aline, muito bem mencionou, inclusive. Bom, era isso por hoje, pessoal. Muito obrigado, que o congresso siga muito firme aí no segundo e terceiro dia. Convido a todos a visitar o site da ABC, casadacosmetologia.com.br. E, por favor, lá vocês também vão encontrar toda a informação sobre o congresso da IFSCC 2024, que vai ser sediado no Brasil, organizado pela ABC, e que a gente espera que o Brasil seja o grande vitorioso da Copa do Mundo dos Cosméticos, como a gente diz lá na ABC. Esperamos por vocês lá. Até mais e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Silas e Aline. Um prazer estar aqui com vocês. Paulo, prazer, Aline. Aê?